Boa noite, brava gente brasileira! Tudo bem com vocês? Como passaram esses dias por aí? Eu sei que eu estou um pouco sumida aqui com vocês, mas aconteceu de eu ficar sem internet, fazer umas mudanças, umas reformas e as coisas ficaram bastante corridas. E eu não sei se vocês sabem, amanhã é o meu aniversário, então eu estou viajando, eu estou passeando um pouquinho, curtindo um pouco, né, a família. Mas eu não deixei de estar aqui junto com vocês, com esse compromisso que nós temos, até porque todos os dias estamos construindo aqui um raciocínio cada dia maior sobre o processo de inventário. E temos hoje um tema muito interessante para conversar, que é sobre o adiantamento de herança. Vamos entrar no tema da live de hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos ver se vocês já ouviram falar nesse assunto, se tem dúvida. Vou fixar o comentário aqui. Então, quem já estiver entrando, já se sinta à vontade, deixa o like, curte o vídeo aqui, compartilha com quem você sabe que está passando por esse processo de inventário, porque hoje a gente tem muita coisa para aprender, tá? O que é esse adiantamento de herança, doutora? Primeiro, deixa eu me apresentar para vocês, né? Tá tanta correria, tão agitado, pode ser que tem gente nova por aqui, mas meu nome é Josilene Rosa, eu sou advogada, eu trabalho com inventário e partilha de bens em vida, ou seja, aquelas pessoas que querem deixar o patrimônio já de uma forma que não dê problema na hora de dividir a herança entre os seus herdeiros. Então hoje a gente vai falar desse ponto que é bastante polêmico, que é a questão do adiantamento de herança. Muita gente já ouviu falar como adiantamento ou antecipação de herança. E o que se trata esse assunto? Vamos esmiuçar. Qual é a situação? Quando um pai, ainda em vida, por exemplo, né, doa ali, compra um imóvel para um dos seus filhos, né, beneficiando um dos seus filhos com um apartamento, um carro, por exemplo, e aí esse pai está doando aquele valor ainda em vida e depois ele morre. Como ficará? Aquele irmão, aquele filho que recebeu a doação, ele já está sendo beneficiado, se a gente for pensar, né? Se a gente for raciocinar da melhor forma possível. Mas vamos lá, o que acontece nesse caso? Esse é um tipo de inventário que provavelmente vai dar um embate muito grande entre os herdeiros. Porque é claro que aqueles outros filhos que não foram beneficiados com nada, ainda não receberam nada, ainda não usufruíram de nenhum dos bens ali do pai, ele vai se sentir muitas vezes desmerecido, né? Vai sentir que está saindo na pior, está perdendo. Mas não está, por causa desse instituto que a gente vai conversar aqui hoje. Tá? Eu quero passar para vocês o que é esse adiantamento de herança, quais são os bens que estão sujeitos a serem considerados adiantamento de herança, quais são esses limites de doação. A gente vai falar bastante sobre doação hoje, tá? Sobre a obrigatoriedade dos herdeiros em informar esses bens, vou conversar como que isso funciona para vocês. E como provar a antecipação de herança, esse adiantamento de herança é uma das coisas mais difíceis e a gente vive vendo isso acontecer. Então fique esperto e se você está passando por uma situação parecida com essa, já fica ligado aqui. Eu sempre gosto de deixar para vocês os recados que a live fica salva aqui no Instagram e também lá no YouTube no domingo. Então, se vocês quiserem, tiverem dúvidas, também podem assistir com calma e relacionar se o caso de vocês é parecido com o que eu vou citar aqui, tá? A gente tem que entender a primeira coisa, gente, é que no Brasil, a lei brasileira é diferente da lei de outros países. Muitas vezes a gente vê um filme, por exemplo, e vê ali um pai doando todos os seus bens para um filho só, ou deixando todo aquele testamento para um filho só. Isso acontece fora do Brasil, sim, isso pode acontecer.
Mas dentro do Brasil, a gente não tem uma legislação que funciona dessa forma. Vamos entender. O que acontece? Uma pessoa pode sim doar bens em vida, fazer planejamento da sua herança ainda em vida, mas ela não pode desfazer de todos os bens dela ao bel prazer, da forma que quiser ou para quem quiser, por causa dessas regras que eu vou falar aqui hoje, tá? Então, as coisas funcionam um pouquinho diferentes, às vezes, do que a gente vê em filmes americanos, por exemplo. E hoje eu quero explicar essa situação do adiantamento de herança. Vamos supor que o seu pai, o seu irmão estão ali conversando e você descobre que o seu pai está doando, comprando um apartamento para o seu irmão morar de frente para a praia e você está ali e não recebeu ainda nada. E aí passa alguns tempos, o seu pai falece. Como que funciona isso? A lei brasileira diz que esses bens que são doados, né, ou financiados, pagos ali, custeados pelos pais, ainda em vida, eles são considerados adiantamento de herança. Eu vou parar aqui para responder, doutora, o que fazer quando a juíza despachar solicitando novamente a manifestação dos herdeiros, sendo que a última movimentação, todos os herdeiros já se manifestaram e todos estão de acordo. Olha, não sei qual manifestação que a juíza deu prazo, né? A juíza, ela, durante o processo de inventário, Giancarlo, tudo bem? Ela vai dar vários prazos chamando ali, né, os herdeiros ou o advogado, principalmente o advogado do inventariante, a dar seguimento ao processo. O processo de inventário são fases. A gente tem aqui no canal alguns vídeos já sobre isso, falando sobre essas fases. Enquanto todas essas fases não estão cumpridas, a juíza não termina o inventário. Vamos supor, se não pagou imposto, se não tem certeza, ainda tem dúvida de quem são os herdeiros, a juíza não vai finalizar o inventário. Então a gente tem que saber o que ela chamou vocês para se manifestar. Já teve recolhimento do imposto? Todos os herdeiros já estão relacionados no processo? Outro, todas as dívidas e todos os bens colocados já foram elencados dentro do processo? Já estão fazendo parte do processo? Todos os herdeiros concordam com esses bens? Então aí quando a juíza fala para a gente se manifestar, pode ser um desses quesitos. Tem que saber com realmente o advogado do processo o que ela foi chamado para se manifestar, tá? Novamente, manifestar os herdeiros não fala muita coisa não, tá? A gente precisa saber o que a juíza, lá geralmente no despacho, ela coloca, se manifestar a respeito de quê? Porque pode ser de uma coisa que ela pediu bem atrás do processo, tá? Então aí a gente tem que saber realmente o que a juíza requereu, tá? Giancarlo, se eu te ajudei aí, deixa o like também, compartilha, gente, com quem vocês sabem que tá passando por um problema similar, mas eu vou tentar responder nas perguntas que aparecerem durante a live também, tá? Mas por hora o que eu posso te ajudar, Giancarlo, vai ter que ler todo o seu processo para realmente ver o que a juíza pediu. Pode ser uma coisa lá de trás que ela tá puxando agora, cobrando, que ainda não foi feita, tá? Voltando aqui pro assunto da live, a gente tá falando sobre adiantamento de herança. Então, nessa situação que eu coloquei, um pai doou um imóvel, ou algum bem, ou um carro, comprou um carro para o filho, e isso é considerado um adiantamento de herança dentro do direito brasileiro, tá, gente? Não vamos confundir direito de outros países com aqui, aquelas coisas fantasiosas que às vezes a gente vê nos filmes, tá? E como que funciona isso na prática, né? Lá, depois que seu pai faleceu, a gente vai ter o momento do inventário. E nesse momento do inventário é que esses bens, a gente chama que eles têm que ser colacionados. Ou seja, eles têm que ser relacionados. Então, aquele herdeiro que recebeu o apartamento, o carro, que foi beneficiado, ele tem que informar isso dentro do processo de inventário. Então, aquele herdeiro que foi beneficiado vai chegar ali no processo de inventário e falar, eu já ganhei isso, eu já recebi isso. Esses bens vão como se fossem voltar para o patrimônio do falecido. Eles vão fazer parte novamente do rol de bens que o falecido tem a partilhar. E isso a gente chama de colação de bens. É obrigatório.
tá? O herdeiro, ele não tem, assim, a escolha ou não de fazer isso. Está na lei que ele tem essa obrigação de fazer, tá? Eu vou explicar um pouco mais para vocês. E o que que acontece? A gente tem muitas vezes a situação seguinte: um filho, a pessoa tem um filho de um casamento, um filho de outro casamento, e aí esse filho quer ali, recebe uma herança e tudo, o pai falece e fica um filho com um apartamento, às vezes, que já recebeu, e o outro não. Como é que fica essa situação? Esse imóvel que foi considerado antecipação de herança vai vir para dentro do inventário, vai ser somado de novo. Tem que se pagar imposto, dependendo da situação. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas cabe a esse herdeiro que recebeu a herança informar essa antecipação de herança. Por isso que eu posso usar a palavra antecipação, adiantamento, para vocês entenderem. Mas funciona mais ou menos assim. Só que aí a gente tem os detalhes, né? E quais são esses bens, doutora? Quais são os bens que são obrigados a serem colacionados, que a gente fala, trazidos para dentro do inventário depois de tanto tempo, às vezes, né? Qualquer doação ou qualquer compra, vamos supor ali que o seu pai pagou uma coisa para o seu irmão, ou doou, né? Que a gente fala doação feita, sem cláusula de dispensa, ou as despesas para um filho maior de idade, como um aluguel, por exemplo, podem ser consideradas adiantamento de herança. Então aí a gente tem duas situações que eu falei com vocês. As doações, né? Que é o exemplo primeiro que eu trouxe. E quando um pai, por exemplo, paga todas as despesas. Vamos supor que o filho quer morar na beira da praia. E o pai custeia esses valores. O pai vai lá e paga esses valores. Como que funciona isso, doutora? Meu pai tá pagando ali as contas do meu irmão marmanjo. Isso sim pode ser considerado um adiantamento de herança. Seu irmão é maior de idade, ele já devia estar se virando, mas seu pai tá ali custeando as despesas dele. Então, como que fica isso? Isso pode ser considerado adiantamento de herança lá no momento do inventário, tá? Os bens que não são sujeitos a colação, aí eu vou fazer um grande parênteses aqui e a gente vai conversar bastante sobre eles. Porque esses bens que eu falei, ou seja, praticamente todos, tudo que o seu pai custeou para o seu irmão, praticamente, maior de idade, será considerado um adiantamento de herança, como vocês podem perceber. Eu falei todas as doações e qualquer gasto, porém, existem as brechas na lei, né, gente? A gente sabe que existem as exceções a essas regras. E aí, a gente pode dizer que são brechas. Então, isso que eu vou falar agora beneficiaria, a gente tem que pensar o seguinte, isso beneficiaria aquele irmão que está recebendo a doação. Aí eu vou ler aqui para vocês, que são muitas, olha. Doações de descendente para o ascendente. Ou seja, de um filho para um pai. Por quê? Porque quando aquele filho morrer, o pai é que vai receber, o filho é que vai receber. Ou seja, vice-versa. Assim, dessa forma, a herança sempre vai para frente. Porque a ideia de uma herança é ela ir para frente, é para os filhos, para os netos, para os bisnetos, né? E não voltar para trás para ser redividida, tá bom? Então, se tiver uma doação de descendente para ascendente, não cabe, a gente não está falando de colação de bens, tá? Empréstimos não geram colação. Aí os detalhes dos detalhes. Se você, por exemplo, quer deixar uma casa ali, essa casa está no nome do seu pai, mas o seu irmão está usando emprestada e a gente não tem nenhum documento disso, não tem nada sobre isso, realmente não vai gerar colação. Mas percebam, a casa está no nome do seu pai. Então, quando o seu pai falecer, a gente vai fazer o inventário dele e vai colocar essa casa. O seu pai não doou, não passou essa casa para o seu irmão, tá? No caso, ele só está usando ali de empréstimo. Então, esse tipo de empréstimo não gera colação. Não tem que ser trazido para a hora do inventário. Os gastos com o processo de indenização ou de criminal. Ou seja, se seu irmão sofreu um processo criminal e seu pai pagar essa indenização,
isso não vai ser descontado lá no momento do inventário, tá? Despesas para o casamento, enxoval de casamento, também não configura adiantamento de herança. Então, às vezes a gente vê aqueles pais fazendo casamentos maravilhosos para um filho e para o outro nada. A gente vê isso, gente. Assim, o Instituto da Família ele é muito variado. As pessoas têm ali aquele vínculo, às vezes, de afinidade mais com uma família. Como eu falei, a gente vê muitas vezes casais, né, com várias... homens, por exemplo, com várias esposas, e aí vai tendo um filho com cada pessoa. A gente não tem nada a ver com isso, mas na hora do inventário, aí você vai levantar aquele filho, o casamento dele saiu até na capa de revista. E o outro filho, ele não quer saber. Com a primeira esposa, muitas vezes. E aí? Esses bens realmente não entram no inventário. Então, se seu pai pagou uma festa glamurosa pro seu irmão, não tem como chorar mesmo não, tá? Essas são as brechas que eu tô falando na lei. Então, a gente tem que ficar de olho. Uma doação a um filho por serviços prestados. E aqui eu quero abrir um grande parênteses. Muita gente tem, até aqui no Instagram mesmo e lá no YouTube, falado comigo sobre essa questão. Mas eu cuidei do meu pai, eu que limpava as fraldas dele, eu que cuidei dele até morrer. E o meu irmão foi embora, não quis ajudar em nada e agora quer fazer o inventário, quer que divide a casa. Eu morei aqui a vida inteira, eu não quero sair, por aí vai. Porém, a gente tem que saber dessa brecha que tem na lei. Por quê? Pode ser que esse filho receba ali uma recompensação mesmo, né? Uma pecúnia, um salário mesmo, né, gente? Um pagamento pelos serviços prestados, por exemplo, de cuidar do próprio irmão, do próprio pai. E aí, esse valor que ele recebe não é considerado adiantamento de herança. Isso é muito importante e a gente usa isso lá no planejamento da herança. Já aconteceu de fazer planejamento de herança e os irmãos falarem quem vai cuidar do papai, quem vai cuidar da mamãe. Nesse caso que eu peguei era só o pai que ainda era vivo. A mãe já tinha falecido. E aí, o que a gente fez? A gente fez de uma forma que o filho que era solteiro, o único filho que era solteiro do casal, resolveu abrir mão de algumas oportunidades e cuidar dos pais. Então, para isso, ele aceitou e todos os outros irmãos aceitaram, conversando, a pagar um salário para ele, de forma que isso não gerasse antecipação de herança. Isso foi explicado, foi deixado claro, porque ele estava abrindo mão de outras oportunidades para cuidar dos pais, tá? E isso não entrava no inventário, isso não seria discutido lá na frente, tá? Isso acontece também, a gente vê em alguns exemplos, como, por exemplo, quando a pessoa cuidou ali da fazenda, do gado, tá? Então, é até uma forma de fazer um certo planejamento de herança, tá? Despesas com filho menor de idade, gente, aí não entra, tá? Quando o filho é menor, até ali a faculdade, se seu irmão tá pagando, se seu pai tá pagando a faculdade para o seu irmão, isso não entraria no inventário, tá? No caso, até 24 anos, tá? Depois a gente também tem como alegar um certo adiantamento de herança. Para aqueles pais, por exemplo, que tá pagando uma faculdade de medicina para um filho de 50 anos, 40 anos. A gente tem que analisar essa situação, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho, essas são as brechas, né? Falei com vocês brechas. A gente pode usar como brecha, algumas pessoas usam como forma de planejamento dessa herança, tá? E aí a gente tem esse limite. Existe um limite para se fazer o adiantamento de herança. Não é a bel prazer, tá? Por isso que a gente usa alguma dessas brechas até como forma de planejamento de herança, tá? Justamente por quê? Porque tem um limite. Como eu falei, no Brasil você não pode dispor de todos os seus bens. Todos os bens que você tem, o Estado determina o quê? A lei determina o quê? 50% é uma parte disponível que você tem. Você pode doar e fazer o que você quiser. Mas 50% dos seus bens ficam reservados aos seus direitos, aos seus herdeiros necessários, que basicamente são seus filhos, o seu cônjuge e o seu pai e sua mãe, se ainda estiverem vivos. Então, esses 50% da sua herança
ficam ali reservados. E esses 50% você pode fazer o que você quiser, doar para uma pessoa, testar, né? Deixar um testamento para uma pessoa desconhecida, né? Ou uma pessoa de fora da sua família, não precisa ser exatamente um familiar. Mas esse 50% fica reservado a esses herdeiros, tá? Deixa eu ver aqui o que o Jean Carlos respondeu. A sonegação de herança contra outro herdeiro tem que ser feito com a nova ação ou pode questionar e cobrar a sonegação dentro do inventário? A sonegação é um outro processo, tá, Jean Carlos? Até vou falar um pouquinho sobre sonegação de bens aqui no final. A gente tem vídeo, eu acho, sobre isso aqui no canal. Mas a sonegação é um processo à parte. Ele até caminha ali, entre aspas, junto com o inventário. Porque a pena de sonegados, que é a pena da sonegação de bens dentro do inventário, é perder parte daquele patrimônio. Então, aquele herdeiro, isso eu ia falar aqui no final, aquele herdeiro que sonega bens, ele perde parte do patrimônio, tá? A gente tem que ficar atento, mas vão ser dois processos, o da sonegação e o do inventário, tá? Mas vamos voltar aqui. Os limites do direito da herança. Basicamente, o que eu expliquei foi essa pessoa que não pode doar tudo. Primeiro, porque o Estado, isso está na lei, tá, gente? O Estado não quer ficar, vamos supor, com aquele idoso para ele ter que cuidar. Vamos supor que uma pessoa desfaz ali de todos os bens dela. Ela pode ficar dependente do Estado, né? Necessitada do Estado, então você não pode doar todos os seus bens porque você tem que garantir a sua subsistência. E você também não pode doar todos os seus bens porque você precisa reservar uma parte para os seus herdeiros. E o Estado também não quer cuidar dos seus herdeiros. Ele quer que você tenha patrimônio para cuidar dos seus herdeiros, tá? Olhando a sua live, estou muito triste porque descobri agora que errei de advogado para me representar no inventário. Eu tinha que ter te conhecido antes. Poxa, Giancarlo. Infelizmente, mas eu explico para vocês um pouquinho depois sobre essa questão. Até um tema interessante. Muita gente, é muito comum dentro do processo de inventário a gente trocar de advogado. E aí, eu vou ver se eu faço uma próxima live falando sobre esses requisitos. O que vocês devem analisar na hora de trocar, o que tem que ficar esperto sobre isso. Mas é sempre bom saber que vocês estão gostando aqui do conteúdo. Então, já coloca o coraçãozinho aí e também compartilha com quem vocês sabem que está passando por uma situação para a gente deixar menos pessoas serem enganadas. Eu tenho muito relato. Gostaria de fazer uma live para vocês sobre isso. Muitos relatos de pessoas que contratam advogados que são de fora, né? Às vezes de outras cidades, cidades vizinhas, e acabam entrando em uma roubada, né? Que a gente pode dizer. Então, realmente tem que ficar de olho mesmo. Mas eu vou ver se eu faço uma live para vocês, dando dicas sobre como escolher esses advogados, tá? Mas todo o conteúdo que eu tenho aqui no canal, ele serve para todo mundo, né? Serve para levar essa informação para que as pessoas saibam exatamente dos direitos delas, tá? Então, o adiantamento de herança, esse limite que é imposto, vou voltar aqui pro tema, tá? Esse limite que é imposto, gente, ele é imposto principalmente para que o Estado não fique sobrecarregado. Você não pode doar todos os seus bens, porque você vai precisar ter a sua subsistência e o Estado não quer cuidar dos seus herdeiros. Então, você tem que reservar 50% dos seus bens para os seus herdeiros. Entenderam? O Estado basicamente não quer ficar com os seus herdeiros e com você para cuidar, tá? Então, você não pode se desfazer de todo o seu patrimônio, tá? Então, a situação para isso, o que a gente fala muito é sobre a reserva de usufruto no momento da doação, tá? A gente tem que ficar muito atento sobre essa cláusula. O que é essa reserva de usufruto? É você reservar o uso daquele bem para você ainda em vida. Então, toda vez que um pai vai fazer uma doação para um filho, ele coloca essa restrição da cláusula de usufruto para que ele tenha ali a reserva de que enquanto ele está vivo, basicamente, o que essa cláusula fala? O meu filho não pode me tirar da casa, eu não vou ficar desabrigado. A pessoa que foi beneficiada com aquela doação, como tem a reserva de usufruto, o bem fica impedido de ainda ser transferido, de ele usufruir, né, dele tomar posse, tá?
tá? A gente pode dizer tomar posse. Porque no papel o nome até pode estar da pessoa, mas ela não pode entrar, não pode te tirar de lá. Então ela não pode tirar aqueles pais de lá enquanto os pais ainda estiverem vivos, tá? Quais são os herdeiros? Uma informação interessante. Quais são os herdeiros que são obrigados a trazer esses bens para dentro do inventário? Vamos pensar. Eu falei aqui com vocês que quem são os herdeiros necessários? Os filhos, descendentes, a esposa e os pais. E basicamente essas são as pessoas que a lei também fala que são obrigadas a trazer no inventário os bens para colação. Ou seja, informar lá no inventário os bens que eles já receberam de antecipação de herança, tá? Se não fosse obrigatório por um artigo em lei, vocês acham que alguém faria isso? Vamos parar e pensar. A pessoa achou assim, meu pai já me deu, isso aqui já é meu, já tá resolvido. Só que a lei fala que não é assim, tá? Se você recebeu essa doação, esse acréscimo no seu patrimônio, né, indevidamente, enquanto seu pai ainda era vivo, por que isso é feito, gente? Até para resguardar, porque todos os filhos não têm direito a receber a mesma herança. Se não tivesse essa limitação, se não tivesse essa obrigação dos herdeiros trazerem esses bens de volta para a hora do inventário, um herdeiro podia receber mais que o outro, né? Então vocês vão vendo que tudo dentro do inventário vai fazendo algum sentido. E muitas vezes faz sentido porque está na lei. Porque se não tivesse na lei, muitas pessoas não fariam, né? Infelizmente. Então, aí a gente entra no exemplo no que eu falei aqui com o Giancarlo. O que acontece? Tá na lei, mas se alguém não fizer, ele pode sofrer a pena de sonegação, que é o caso aqui que o Giancarlo me perguntou. E aí, uma coisa que eu esqueci de comentar, e eu tô me lembrando aqui agora, é que se a pessoa que sonegou os bens for o inventariante, ele ainda pode sofrer a pena de remoção do cargo de inventariante. Então, lá naquela ação de sonegação de bens, ele vai perder parte dos bens e na ação de inventário, ele pode ser removido do cargo de inventariante, se ele for inventariante, né? Doutora, tá, você falou tudo de errado que podia acontecer, agora vamos pensar o seguinte. Então, como que eu vou resolver? Se eu quero fazer um adiantamento de herança, mas eu não quero que isso seja considerado uma antecipação de herança. Lá na hora da doação. E aqui é o pulo do gato, gente. Se você quer fazer uma doação, mas não quer que isso seja considerado um adiantamento de herança, o momento que você tem que prestar atenção é o momento da doação. Por quê? Nesse momento, você tem que estar extremamente bem orientado. E aí é o que a gente fala, que o Giancarlo falou aqui. Não dá para escolher qualquer pessoa, porque senão ela vai se embaralhar. O momento de fazer isso aqui, na verdade, o certo é você analisar todo o patrimônio que aquela pessoa tem. É como se você antecipasse o inventário. Você vai analisar tudo que a pessoa tinha, tudo que a pessoa conquistou, né? Fazer um apanhado da vida dela. Porque é o que eu venho falando. O inventário é o apanhado da vida de uma pessoa. E às vezes aquela pessoa, quando casou, separou, teve filho com uma pessoa, teve filho com outra pessoa, abriu uma empresa com um, abriu uma empresa com outro, comprou carro, vendeu, comprou casa, vendeu, comprou com um, comprou com outro, deu uma parte, tinha uma parte de dinheiro, ou às vezes não tinha nada no papel. E nesse momento que você vai fazer uma doação, é extremamente importante você estar bem orientado por um advogado que entenda, para ele ter essa malícia de colocar cláusulas que vão te assegurar que lá no momento do inventário, aquele bem não vai ser antecipação de herança. O momento que vocês fazem essa doação é importantíssimo por causa disso. As cláusulas que vão ali no seu contrato de doação são muito importantes justamente por causa disso. Por quê? Depois que você fez uma doação e não colocou o que eu vou falar aqui, já era. Lá no inventário, o advogado que for esperto, que for especialista, ele vai saber que ele tem que puxar aquele fio ali e vai descobrir o resto das coisas e vai descobrir, tem um bem ali que tem que ser trazido para dentro do inventário. Porque no contrato que foi feito de doação, lá atrás não fizeram direito. E o que você tem que colocar? No momento da doação, você tem que colocar isso disposto no contrato.
colocando que aqueles bens tais, que você tá doando pro fulaninho, não fazem parte dos seus bens indisponíveis, mas está saindo da minha parte disponível. Portanto, eu posso fazer o que eu quiser com isso aqui. Então, o advogado vai fazer uma cláusula colocando de uma forma que lá na frente, no momento do seu inventário, não vai te dar dor de cabeça. Não, você não, porque, desculpa, se você está fazendo, se a gente está falando da pessoa que está fazendo inventário, né, ela já ter falecido. Mas você não vai ter deixado esse pepino aí para seus filhos e provavelmente aquele filho que você queria beneficiar vai ser beneficiado, tá? Então, o momento da doação é um momento muito específico, com muito cuidado. Às vezes eu vejo o pessoal olhando aí, mas não é, doutora, só olhar na internet. Se vocês digitarem, gente, contrato de doação na internet, você vai achar vários modelos. O que o advogado especialista faz de diferente? Ele analisa toda a situação. Ele vai analisar todos os seus bens. É como se ele já fizesse o seu inventário antecipado, para ver se nada do que está sendo feito infringe lá na frente na hora do inventário. Porque se ele pega um advogado bom, um advogado que entende, esse advogado consegue anular a doação. Ele consegue rever, consegue ir lá brigar pelaquela parte ainda, trazer para dentro do inventário. O que você achava que estava resolvido pode não estar, tá? Então, nesse sentido, a gente não tem como remediar. Busquem realmente informação e busquem pessoas que entendam do que estão falando com vocês, tá? E aí a gente cai praticamente, eu tô encaminhando aqui pro final, gente. Eu quero conversar com vocês um último detalhe. Como provar o adiantamento de herança? Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam. Doutora, meu pai pegou o dinheiro dele, comprou um apartamento, mas já colocou no nome do meu irmão. E aí? E aí eu pergunto pra vocês, olha a situação dessa pessoa. Como que ela vai provar que o pai dela pagou o apartamento pro irmão, mas o dinheiro saiu do pai, mas o documento tá no nome do irmão? E aí? E aí que essa pessoa, se ela tiver com qualquer advogado, ela vai perder dinheiro, vai deixar dinheiro na mesa, sem saber provar essa situação. A gente tem que conseguir, nessa situação, comprovar a situação financeira do seu irmão. Então, se você vê que o seu pai está fazendo esse tipo de jogada, muitas vezes nem é tão interessante você bater de frente e brigar ali, mas talvez recolher provas. É sempre bom a gente conversar com o advogado por causa disso. Você vai recolher provas ali, separar sobre essa situação financeira do seu irmão. Uma forma de demonstrar: o meu irmão não tinha como pagar por aquele apartamento na época. Ele estava desempregado. Mas olha aqui, juiz, meu pai tinha condição. Esse dinheiro saiu do meu pai. É muito difícil comprovar isso. Esses processos são processos extremamente litigiosos, ou seja, envolvem briga. A maioria desses processos envolvem muito litígio. É uma situação que os irmãos já estão brigando, tá? Por quê? Geralmente aquele irmão que recebeu a doação, ele não admite. Ele não faz o que a lei manda, que é trazer para dentro do inventário o bem. E aí os irmãos de fora, eles têm que ficar ali brigando para provar. Já vi conseguir e já vi não conseguir. Se você não tiver alguém bom de briga do seu lado, é muito complicado um processo com essa situação. Isso não vai ser discutido dentro do processo de inventário muitas vezes. Quando tem especificação de provas, o juiz te manda para outro processo. Então, realmente, escolha um bom advogado para poder te orientar nessa situação. Analisar, cavucar, é quase um trabalho de detetive aí, que você e o advogado vão fazer juntos, tá? Mas tem como sim. Escolham boas pessoas para estarem lutando pelo direito de vocês aí na internet, né? No processo, na internet. Tô ficando doida. Tô falando, li aqui e falei. Bom, a live vai ficar por aqui, gente. O que eu tinha para falar a vocês de adiantamento de herança era isso. Eu espero que essas informações sejam úteis para vocês. Sempre falo, toda quarta-feira estamos aqui fazendo live,
trazendo um conteúdo sobre inventário, sobre planejamento de herança aqui no YouTube. Eu espero realmente que essa informação venha a ser útil para vocês, trazendo aqui, eu sempre coloco para vocês deixarem as perguntas de vocês nos comentários, porque eu também faço vídeos respondendo as perguntas. Então aproveitem, porque hoje em dia a gente tem a internet para facilitar essa questão e a gente tem como não ser passado para trás. A informação está aí, gente. Cabe vocês a requererem. A advocacia de inventário não é só para quem é rico, tá? A informação está aí. Hoje em dia ninguém mais precisa ser enganado. Aí, às vezes, a gente vê muitas situações antigamente, dessas que eu falei aqui, sobre o adiantamento de herança, pessoas que foram realmente passadas para trás. O pai doou para o irmão, beneficiou os irmãos de uma mulher e da outra mulher, do primeiro casamento, que seja, eles foram desfavorecidos. A gente vê muito essa situação. Então, cabe você ter hoje em dia, eu tô aqui tentando conscientizar vocês de terem essa informação para estarem munidos e não serem feitos de bobo, tá bom? A live vai ficar por aqui. Eu quero agradecer vocês, convidar para vocês estarem sempre se inscrevendo e compartilhando todas as informações do canal. Eu vou aproveitar agora o meu aniversário. Admito para vocês que eu estou na casa de uma tia que, cozinha maravilhosamente, então acho que eu vou descansar, comer e ficar de boa. Eu faço aniversário de Dia dos Mortos, né, gente? Aí é interessante o seguinte, todo Dia dos Mortos está chovendo. Já fiz aniversário de manhã, de tarde e de noite. E esteve chovendo já de manhã, de tarde e de noite. Então, assim, a comemoração esse mês, né? Esse ano vai ser um pouco mais intimista mesmo. Estava precisando, foi um ano cansativo, então eu falei, eu vou ficar mais calma, o ano tá acabando. Mas quem chegou até o final desse vídeo, me deseja aí um parabéns, né? Apesar de que é Dia dos Mortos, eu tô fazendo aniversário. Eu gosto bastante de comemorar aniversário. Mas o vídeo vai ficar por aqui. Eu desejo uma boa noite para todos vocês. Tchauzinho!